Nosso estado é o segundo do país com mais cidades onde o câncer é a principal causa de morte. E existem muitos boatos sobre a doença. Essas notícias falsas se espalham tão rapidamente que acabam virando crença. E para desvendar se é verdade ou mito, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Santa Catarina no Ar o oncologista Lucas Van de Sande Silveira. Lucas, muito bom dia, obrigado pela sua vinda até aqui. Obrigado pelo convite. O que a gente pode já começar falando a questão do câncer? Ele é hereditário ou não? Assim, a origem hereditária do câncer representa de 5% dos casos, ou seja, a maioria dos casos de câncer não tem uma questão hereditária como sua principal causa na sua origem. Fatores ambientais como excesso de álcool, o tabagismo, falta de atividade física, dieta inadequada, obesidade, são fatores que influenciam mais na origem do câncer que somente o fator hereditário. A questão do tumor, ele pode ser trauma de uma batida? Como regra, não, né? Uma batida isolada, pontual, focal, não é um fator que vai incrementar o risco de desenvolvimento de um câncer. Situações de traumas regulares, frequentes, continuados, por exemplo, como uma prótese dentária inadequada, que gera lesões continuadas na cavidade da boca, né, na cavidade oral, isso sim pode eventualmente predispor a uma má formação celular com o passar do tempo. Mas uma batida isolada, pontual, não é considerada uma condição de risco para o aparecimento do câncer. A questão dos fumantes, tanto os ativos como os passivos que estão ao redor e também acabam consumindo essa fumaça. Quem fuma charuto ou o fumo tradicional, o tabaco, tem menos chance de contrair o câncer do que o fumante do cigarro? Eu acho que um conceito importante é que não existe uma forma segura de consumir o tabaco, não existe uma forma segura de fumar, né? O consumo do tabaco está relacionado, né, com a inalação de produtos cancerígenos, mais de 60 substâncias cancerígenas estão atribuídas à folha do tabaco e o consumo, seja do cigarro tradicional ou do charuto, devem ser evitados, né, porque ambos são maléficos à nossa saúde e mais do que a forma como ela é feita, né, o uso do tabaco, é a quantidade de exposição, né? Então, estima-se que um charuto grande equivale a um maço de cigarro em termos de quantidade de tabaco. Então, a exposição aos produtos cancerígenos do tabaco é mais importante que necessariamente a forma como ele é usado. Doutor Lucas, acho que nessa questão do fumo ainda a gente pode incluir o que a juventude tem consumido nos últimos tempos, esse narguilé. Sim. É a mesma forma, depende muito do produto que é usado no narguilé, né, qual que é o componente dele, mas conforme a substância que é inalada, os produtos, né, que podem ser absorvidos no nosso organismo, que podem causar não somente a questão do câncer, mas outros malefícios à saúde, também devem ser considerados fatores de risco, né, de maleficidade para a saúde, então deve ser evitado sempre. A nossa produção separou outra pergunta, se é mito ou verdade a questão dos afrodescendentes estarem expostos a um risco menor, por exemplo, do câncer de pele, se não tem risco. Não, o risco existe, né? Os afrodescendentes têm um risco reduzido, né? Porque há uma produção maior de melanina, que é um fator de proteção natural contra os raios ultravioletas do sol, mas não há uma redução total. A redução do risco existe, mas deve-se sempre ter o cuidado, né, contra o câncer de pele também nos afrodescendentes, até porque por essa redução de risco há também um tardiamento no diagnóstico. Então, habitualmente, quando ocorre os casos de câncer de pele nos afrodescendentes, eles são mais tardios por ser um grupo de menor risco. Mas o risco não é zero, mas é reduzido. E a questão do uso do filtro solar, ele protege contra todos os tipos de raios ultravioletas? Não, na verdade, o filtro solar é um grande amigo na luta contra o câncer de pele, né? Ele é importante a utilização dele. Os raios ultravioletas A e B, que são os relacionados à radiação ionizante, que estão relacionados também ao câncer de pele, há uma proteção, né? Quando bem utilizados, os protetores solares, principalmente acima dos fatores de proteção 30, eles podem alcançar proteções de até 95% de redução de agressão à pele em razão dos raios ultravioletas A e B, né? Então, sim, eles protegem, né, contra os raios mais nocivos à pele. Agora vamos ver se você que está acompanhando o nosso Santa Catarina no Ar sabe dessa, se é mito ou verdade. Amamentar protege o peito do câncer de mama? Sim, isso é uma verdade, né? Não somente o câncer de mama, mas também o câncer de ovário e o câncer de endométrio, que é a parte interna do útero da mulher, né? Então, no processo de amamentação,
há uma redução de produção do hormônio feminino, o estrogênio, e essa redução de produção desse hormônio no período da amamentação, é considerado um fator protetor contra esses três cânceres. Então, amamentar protege. Quanto mais longo o período de amamentação, também há mais proteção continuada. E a proteção é direta, através da redução hormonal, e indiretamente, pois a mulher, quando está amamentando, habitualmente ela segue um padrão de vida mais saudável. Então, ela não fuma porque está amamentando, ela se alimenta melhor, ela não consome álcool, para que a qualidade do leite do bebê seja boa. Então, há benefícios diretos e indiretos para a saúde da mulher na amamentação. É uma proteção dupla para a criança e para a mãe. E a questão da comida no micro-ondas, doutor? Sim, esse é outro fator bem discutido, né? Então, acho que o conceito importante é que a comida não fica radioativa no momento que ela é colocada no micro-ondas para ser aquecida, né? Então, o micro-ondas ele aquece o alimento através do aumento da vibração da molécula da água do próprio alimento, e assim ele aquece o alimento, mas ele não torna o alimento radioativo. E a radiação produzida pelo micro-ondas não é considerada uma radiação ionizante, ou seja, o grau de intensidade de energia da radiação do micro-ondas não gera um dano ao nosso DNA. Então, as radiações ionizantes geram dano ao DNA da célula quando há uma grande exposição prolongada e intensa. O micro-ondas não causa isso. Então, o micro-ondas em domicílio, de uso domiciliar, não tem nenhuma comprovação que diga que ele aumente o índice de câncer, mas sempre tem que ser cuidado a relação do produto que é colocado dentro do micro-ondas, principalmente os plásticos. Então, o aquecimento do plástico sobre o alimento pode sim eliminar algumas substâncias que são nocivas à saúde. Então, o ideal é que se evite plásticos de maneira geral para aquecimento do alimento. Mas mesmo aquele que vem com etiqueta na embalagem, esse aqui eu posso usar no micro-ondas? Não, há os plásticos que são seguros, né? Mamadeiras que tem plásticos seguros para ser aquecido, mas há uma certa tendência a que se evite de maneira geral. Mas sim, há plásticos que há uma segurança no seu uso e os que não devem ser utilizados, normalmente eles são descritos se podem ser usados ou não. Ok. Lucas Van Sant Silveira, muito obrigado. Obrigado, agradeço o convite. Até a próxima, oncologista que esteve hoje com a gente aqui no nosso Santa Catarina no Ar.